Você já ouviu falar na relação BU-GU? Ainda não? Então fica comigo que eu vou te explicar o que é e te mostrar como que você pode utilizá-la para fazer cervejas mais equilibradas. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Daniel de Slack do Com Cerveja e na nossa sacada de hoje a gente vai falar sobre a relação BU-GU. Eu estou respondendo aqui a dúvida do Luiz Fernando, que me perguntou qual o segredo para se ter uma cerveja bem equilibrada. Na verdade, para a gente ter uma cerveja bem equilibrada, são vários fatores, principalmente a gente dominar o processo, conseguir fazer uma cerveja dentro do estilo que a gente quer, controlando todas as etapas, controlando a fermentação, maturação, esperar o tempo necessário, tudo que a gente precisa aí, vamos dizer que são as boas práticas para uma boa cerveja. E, claro, saber preparar a receita, pensar na receita para que fique dentro do estilo e ela, de fato, aí fique bem equilibrada, não tenha nenhuma discrepância, não fuja um amargor, um álcool, alguma coisa nesse sentido, tá? E pensando nisso, como ficaria muito aberto para eu falar para vocês sobre o que precisa ser feito para conseguir um equilíbrio interessante, eu resolvi tratar com vocês sobre esse assunto, relação BU-GU, que é basicamente a relação do amargor e da densidade da cerveja. Muito provavelmente você já ouviu falar, mesmo talvez quem ainda não começou a fazer sua própria cerveja, sabe que o IBU é o índice de amargor da cerveja, então vai medir quanto que a cerveja tem de amargor, mesmo que você nunca fez, mas se você já toma cerveja, você sabe que uma cerveja que tem um IBU maior é mais amarga. E o GU seria a gravidade, então cervejas que têm gravidade, nesse caso gravidade inicial, antes de a gente começar a fazer a fermentação e atenuar o mosto, quanto maior essa gravidade, mais carga de malte, mais açúcares e, consequentemente, mais álcool essa cerveja vai ter. E, claro, tem esse perfil maltado. Então, quando a gente tem uma cerveja muito amarga, se ela, geralmente, os estilos, para ela que ela fique equilibrada, a carga de malte acompanha esse amargor. Então, ela é mais amarga, mas ela também tem uma carga de malte maior. Isso faz com que ela fique mais equilibrada, exatamente. E se a gente, às vezes, tem uma cerveja que tem uma carga de amargor alto, por exemplo, e de malte baixa, ela fica, às vezes, com um amargor muito ríspido, ou seja, ela desequilibra. Então, nesse aspecto, eu quero falar para vocês é justamente isso. Então, IBU, o pessoal conhece já, imagino eu, aqui já sabe que a gente está falando do amargor. A gravidade também, muita gente, algumas pessoas talvez não tanto, se for mais iniciante, mas a gravidade é o que vai dar aí a densidade da nossa cerveja, quanto que o malte vai trazer de açúcares para o nosso mosto e, consequentemente, na produção da nossa cerveja. O que muita gente não sabe é que existe sim uma relação estudada e que para cada estilo a gente pode adotar uma relação que é essa relação BU-GU. Então, o índice de amargor dividido pela gravidade vai nos retornar um valor, certo? E para cada estilo a gente tem uma faixa aí indicada de valores, tá? Se você estiver fazendo uma cerveja seguindo as descrições dos estilos, do BJCP, por exemplo, é muito provável que você faça ela equilibrada. Mas, por exemplo, se você vai para o limite máximo de amargor de uma cerveja dentro do estilo e para o limite mínimo de densidade, é muito provável que a sua cerveja fique um pouco desequilibrada. Se você quer uma cerveja mais extrema, você vai para o extremo do amargor, mas vai para o extremo de densidade também. Então, basicamente é isso. De acordo com o estilo que você quer fazer, você tem um valor previsto aí, potencial, para que vá deixar dentro daquele estilo essa cerveja equilibrada. O que eu vou fazer com vocês aqui? Basicamente, a fórmula, já falei, a gente divide o IBU pelo GU, que seria a gravidade. A gravidade original, no caso, assim, a gravidade original é 1.054. Então, a gente usa o 54. Tá? Então, o IBU de 30, uma densidade de 1,54. Então, 30 dividido por 54, não sei, não vou fazer de cabeça aqui a conta que não vou acertar, mas essa vai ser a nossa relação BU-GU. A gente tem uma tabela, tá, de algumas publicações aí que falam valores de referência mesmo, para vários estilos, quanto que uma cerveja deveria ter de relação BU-GU para a gente entender que ela está equilibrada dentro daquele estilo. Eu vou deixar aqui no link para vocês a descrição, para vocês verem essa tabela, tá? Vocês vão poder baixar essa tabela para verem, para fazer essa relação BU-GU mesmo. Então, quando você estiver preparando uma receita, você vai poder conferir isso, se está o BU-GU previsto, pelo menos dessa referência que eu vou estar dando para vocês, dentro daquela referência. Então, se o índice está maior ou menor, você está vendo que ela pode estar desequilibrada, ou mais amarga que de repente a média preveria, ou um teor maltado um pouco maior, alguma coisa nesse sentido.
certo? Então você pode clicar aqui na descrição, vai ver essa tabela, baixar essa tabela para vocês, vocês podem usar. Se você utiliza software, você não precisa calcular, não precisa dividir o amargor pela densidade para ver qual que é a relação para comparar. Na maioria dos casos, pelo menos eu utilizo o Beer Smith, já tem ali na barrinha lateral, já fica a relação BU/GU. Então quando você prevê as adições de lúpulo e os maltes que você vai utilizar, ele já te dá a relação BU/GU. Você vai entrar na tabelinha que está aqui na descrição para olhar a tabela e daí sim ver se está dentro do que você quer. Então você pode aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho a quantidade de adições de lúpulo ou malte e vice-versa para você ficar ali dentro ou muito próximo dessa faixa de BU/GU que daria para você uma cerveja mais equilibrada. Certo, pessoal? Então era isso. Espero que tenham gostado da sacada de hoje. A gente fica por aqui e amanhã tem mais sacadas para vocês. Um grande abraço. Já sabe, gostou? Curte aí. Se inscreva no canal se não está inscrito e compartilhe se você sabe que alguém vai poder se beneficiar com essa sacada de hoje. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau!